Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha reinar em cada coração. Mais uma vez, tem uma palavra de Deus para você, que é no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 3, versículo 16, o 17 e o 18. Porque Deus ele amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho ao mundo, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. No versículo 17, porque Deus deu seu Filho ao mundo, não que o julgasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. O versículo 18, aquele que creu no unigênito do Filho de Deus não está julgado, mas aquele que não creu já está julgado, porque não creu no unigênito Filho de Deus. Nós temos que crer em Jesus. Nós temos que crer em Jesus, porque Jesus, ele é o unigênito do Pai, ele é o Filho único do Pai. Ou seja, Jesus, o Pai e o Espírito Santo, eles são uma pessoa só, são três pessoas, mas é uma pessoa só, que ele fala no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 10, versículo 30, ele vai nos falar que eu e o Pai, nós somos um. E nós temos que crer em Jesus. Se nós cremos em Jesus, nós cremos no Pai, nós cremos no Espírito Santo, porque Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. E se nós cremos em Jesus, nós cremos nos três, que eles são um só. E cremos, meus irmãos, não é somente crer e acreditar, não. Para você crer em Jesus, para você receber a sua salvação, para você entrar no reino de Deus, você tem que renunciar o pecado, a soberba, a vanglória, o orgulho, a vaidade. Você tem que largar as coisas erradas para você entrar no reino dos céus. E lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 14, versículo 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Nós não vamos a Deus por intermédio de um jogo de futebol, por intermédio de um jogo de videogame, por intermédio de uma balada, por intermédio da prostituição, do adultério. Nós não vamos, porque Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E foi dado o poder de Jesus salvar a humanidade, porque Jesus fala: a mim é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então, por Jesus ter vencido a morte de cruz, ali na cruz do Calvário, e ter nos dado o direito de morar nas mansões celestiais, ressuscitado no terceiro dia, Jesus ele tem o poder, ele tem a autoridade sobre ele. Porque lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação, ela é dom de Deus, a salvação ela é presente de Deus, a salvação ela é mérito de Deus. Porque Deus ele resolveu presentear a humanidade mandando seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Meu irmão, nós somos tão falhos, nós somos tão errôneos, tão pecadores, mas mesmo assim Deus resolveu enviar o seu Filho para nos redimir do nosso pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, desde que Adão comeu daquela fruta do jardim do conhecimento do bem e do mal, que a qual Deus ordenou para que eles não comessem. E a partir daquele momento, o pecado ele entrou no mundo.
o pecado ele entrou sobre a humanidade. Então, muitos profetas profetizaram a vinda do Cristo. O primeiro que profetizou a vinda do Cristo foi Moisés. Que quando Natanael vai procurar, Filipe vai procurar Natanael, melhor dizendo, e ele falou assim: achamos o Cristo a quem Moisés falou da lei. Então, Moisés é o primeiro que falou da vinda de Cristo, que ele falou que Jesus ia vir, que é o Cristo, que é o Salvador. Mas o primeiro mesmo de todos foi o próprio Deus, que ele falou: da semente da mulher surgirá um que vai pisar na cabeça da serpente. E o primeiro Moisés, ele falou da vinda do Cristo. Mas o que profetizou, o primeiro que profetizou mesmo a vinda do Cristo mesmo, que a Bíblia relata, foi o profeta Isaías, que ele falou lá no Isaías, capítulo 53, se eu não me engano, que ele era um homem moído, um homem de dores, um homem a qual foi moído por causa das nossas transgressões. Jesus ali na cruz, ele foi moído, foi levado como um cordeiro mudo para o matadouro. Nós temos que dar valor em Cristo. As pessoas falam: por que Jesus morreu? Isso é coisa banal, isso não existe. Mas a Bíblia nos fala que a palavra de Deus, ela é loucura para os homens. Nós temos que crer na palavra de Deus. Igual eu falei aqui, quem crê naquele que enviou tem vida eterna, mas aquele que não crê, não tem. Porque não crê no unigênito Filho de Deus. No Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24, em verdade, eu vos digo, quem crê naquele que me enviou tem vida eterna, não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Se você crê naquele que enviou Jesus, você não vai passar para a morte, você vai ter vida eterna. Você vai passar da morte para a vida, você vai acreditar. Se você acreditar, você vai ser uma nova criatura em Cristo Jesus, você vai ter vida e vida em abundância. Não somente essa vida física aqui nessa terra, porque essa vida física, todos nós um dia vamos morrer. Mas a vida que Jesus fala, quem crê em mim tem vida eterna. A vida eterna é a vinda futura, quando nós morremos. A Bíblia nos fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós que ficarmos vivos. Então nós seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e encontrar com o Senhor nos ares. Nós que morremos em Cristo, nós vamos ser arrebatados juntamente com aqueles que estão com vida, que não passou pela morte, ali no arrebatamento da igreja. Muitos vão passar com vida, vão chegar com vida, essa vida física mesmo, e muitos de nós vamos morrer. Acredito que muitos vão morrer até lá, porque o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Nós temos que buscar a presença de Deus e agora não deixar para amanhã não, porque o amanhã não nos pertence, o amanhã pertence a Deus. Se você crê no unigênito Filho de Deus, você não é ser julgado porque você creu, mas você tem que renunciar ao pecado, à soberba, à vaidade, ao vanglório, ao orgulho. E se você renunciar aí esse pecado, sabe de uma coisa, você vai entrar no reino. Se você amar o teu próximo como a ti mesmo, deixar a vaidade, não deixar a vaidade tomar conta do coração seu, você vai morar no reino de Deus, juntamente com os salvos e com Cristo Jesus e com os anjos. Meu irmão, persevera para você ser salvo. Se você não tem força para você ser salvo, fala: Senhor, entra no meu coração, eu não tenho mais força. Entra e faça morada, e Cristo,
Ele faz morada no seu coração, porque Cristo não é invasor. Quando você deixa Cristo entrar no seu coração, Ele entra, mas para isso você tem que ter esforço. O reino de Deus é tomado por esforço. Você tem que passar para ir para os cultos, nas vigílias, nos montes. Você tem que passar aí nos cultos no lar. Quando der, às vezes não tem como você ir todos os dias, mas vá pelo menos nos domingos. E assim você está crendo em Cristo Jesus, e assim você não vai ser condenado. E assim você vai entrar no reino de Deus. Meu irmão, persevera na oração. Você que não tem força de ir para a presença de Deus, porque o véu do templo foi rasgado para você que é ímpio. Ele foi rasgado de cima e embaixo. Ora ao Pai, fala: Senhor, me perdoa meus pecados, eu sou falho, eu sou errôneo, eu sou um miserável pecador, eu não sou digno nem de olhar para o céu. Arrependa-se para Deus, que Jesus vai te exaltar, porque ele, igual ele exaltou aquele publicano, e ele quer te exaltar. Não deixe a soberba tomar conta do seu coração. Humilhe para Jesus. Fala: Senhor, entra no meu coração. Eu não sou digno nem de ser salvo. Faça igual aquele filho pródigo. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu diante de ti. E direi: já não sou digno de ser chamado teu filho. Na verdade, você não é digno de ser chamado filho de Deus. Eu também não sou digno, porque a salvação é mérito de Cristo. Nós não temos mérito nem 1% da salvação. A salvação quem dá é Cristo. A salvação quem dá é Deus. E Jesus quer te fazer de você uma nova criatura em Cristo Jesus. Ora ao Senhor, peça a Jesus para fazer morada no seu coração, e assim você estava fazendo a vontade dele. Porque aquele que creu no unigênito Filho de Deus vai ser julgado. Mas aquele que não creu já vai ser julgado, porque não creu no unigênito Filho de Deus. Você tem que crer em Jesus, no unigênito Filho de Deus, para você ser salvo. E você tem que guardar os mandamentos, esforçar para guardar os mandamentos de Deus, para você entrar no reino. Porque se você crer, você vai ser salvo. Mas para entrar no reino, você tem que guardar os mandamentos de Deus, acreditando que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele é a vida. Acreditando que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho ao mundo, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus amou todo mundo. Jesus amou os chineses, amou os indianos, Jesus amou os americanos, os africanos, Jesus amou os brasileiros, amou os argentinos. Jesus amou todos, sem exceção de ninguém. Jesus amou o branco, Ele amou o negro, Ele amou o magro, Ele amou o obeso. Ele amou todos, amou o ímpio, amou o justo. Porque a Bíblia nos fala que Jesus não sente prazer na morte do ímpio. Se Jesus não sente prazer na morte do ímpio, é porque Ele amou o ímpio também. Mas que o ímpio não quis um arrependimento com Jesus. Se você quiser um arrependimento com Jesus, você vai ser chamados filhos de Deus, os que creem no seu nome. E assim você está salvo, se você acreditar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Porque os que creem no unigênito Filho de Deus não estão julgados, mas aquele que não creu já está julgado, porque não creu no unigênito Filho de Deus. Tá essas palavras que mais o Espírito de Deus possa falar melhor em cada coração, em nome de Jesus.